Agora, em relação ao budismo, o Évola teve uma conexão mais profunda. Um dos motivos é que após retornar da Primeira Guerra Mundial, em que o Évola serviu como oficial de artilharia, o Évola, se eu não me engano, ele entrou em depressão, né? Ele cogitava o suicídio, etc. Se eu não me engano, isso é narrado no Caminho do Sinábrio, né? A autobiografia intelectual do Évola. Só que, no contato com textos budistas, no estudo do budismo, ele teve um texto lá, eu não vou conseguir, eu vou ficar devendo o título, mas até vi esses dias aí traduzido, dei uma olhada. Ele se deparou com um texto budista que, segundo o Évola, salvou ele do suicídio, né? Então, a partir daí, o Évola começou a estudar bem atentamente, bem detidamente o budismo, até que nos anos 40 ele lançou a obra A Doutrina do Despertar, né? Que é uma obra interessantíssima, eu já li 2 vezes. É uma obra que se apoia inteiramente no Cânone Pali. O que é o Cânone Pali? O Cânone Pali é aquele corpo textual e doutrinário do primeiro budismo, o budismo dos primórdios, né? Ou seja, o budismo dos discípulos diretos de Siddhartha Gautama, né? Segundo Évola, esses textos, né? Esse budismo dos discípulos diretos de Évola era um budismo mais puro que resguardava em maior medida e muito mais do que a maioria das derivações posteriores e tardias do budismo, aquele aspecto aristocrático e guerreiro que, segundo Évola, inclusive também ariano, né, indo-europeu, que, segundo Évola, demarcava a figura de Siddhartha Gautama, do Buda. Porque é necessário sempre recordar que Siddhartha Gautama, ele não era um brahmane, ele não era um desses eremitas do deserto, um desses anacoretas, etc. Ele era um príncipe do norte da Índia, ou seja, daquela região mais influenciada pelo influxo das invasões indo-europeias, né? Aquela região mais védica, né, da Índia. E o Évola, segundo o Évola, percebe no Cânone Pali uma marca muito tipicamente aristocrática e guerreira nesse budismo primitivo, nesse budismo do Siddhartha e de seus discípulos diretos, né? Então, a Doutrina do Despertar, ela é uma obra fundamentalmente prática, no sentido de que ele ignora totalmente aquele budismo devocional, né? Aquele budismo de culto a determinados bodhisattvas, etc, etc, né? É um budismo puramente prático, aquilo com que o Évola trabalha, técnico, é um budismo fundamentalmente técnico, no sentido de que o foco do Évola são as técnicas, instrumentos e ferramentas e os processos internos de libertação, né? Ele descreve ali todas as técnicas, todas as ferramentas espirituais e intelectuais que os primeiros budistas utilizavam para não só se tornar um bodhisattva, né? Não só passar por aquele processo ali de apoteose, né? De divinização, como também de ir além dos deuses, né? Ir até o absoluto, né? Poderíamos dizer. E em vários momentos o Évola traça ali paralelos fundamentais com as ideias de guerra, né? Eu vou aqui puxar mais uma vez uma citação da Doutrina do Despertar, que é o seguinte: tem um momento ali que o Évola estava descrevendo exatamente esses momentos finais de máxima tensão no processo de libertação. Ele descreve o seguinte: no ensinamento, tal é o ponto de vista da verdade suprema, esotérica, para Marta. Para poder resistir, ou seja, para poder resistir às tentações, às forças das trevas, né? Quem conhece a história de Buda sabe que quando ele se senta ali sob a árvore em determinado momento, ele é atacado, né, por determinados demônios, né, pelas filhas lá de Mara, né, se eu não me engano, né? Continuando, para poder resistir é necessária, e aqui tem aspas porque é uma citação dos textos do Cânone Pali, é necessária uma tríplice couraça. Isso tem aí um simbolismo do 3 e tal, que o Évola explica ali no livro. O profano diante dela treme e grita: prefiro Sansara.
né? Ou seja, o Évola descreve ali, recorrendo constantemente aos textos do Cânone Pali, o processo de libertação do iniciado, né, do homem que busca o despertar, esse caminho do despertar, e ele aponta como a todo momento, nos textos originais, nos textos do Cânone Pali, nos registros daqueles que ouviram da boca do Buda, Siddhartha Gautama, diversas analogias e simbolismos militares, né, referentes a exércitos, a armaduras, a espadas, a uma guerra, etc, etc, etc. Né? E isso o Évola explora bem. E esse texto do Évola, o Doutrina do Despertar, me parece, essa é a impressão que eu tenho, que é o texto do Évola que é o mais respeitado entre todos os livros dele. Né? Ele possui certa notoriedade em determinados templos budistas asiáticos, inclusive. Né? Aqui eu não vou conseguir pegar aqui o nome da escola, mas tem alguns. Tem dois mestres budistas ingleses, não são esses malucos ocidentais, são caras conhecidos, renomados. Eu não sei se é da tradição Theravada, mas eles eram militares ingleses no Oriente. Eles estudaram a obra do Évola, nessa obra do Évola, e eles se converteram, e eles eventualmente se tornaram mestres legítimos, reconhecidos e tal. Eles não moram no Ocidente, né? Não são esses malucos budistas light do Ocidente. Eles de fato foram viver no Oriente e são mestres budistas, foram mestres budistas lá enquanto eram vivos. Né? Então essa obra do Évola tem uma circulação nos meios budistas tradicionais e ela tem uma boa aceitação. Né? Qualquer um pode pesquisar aí sobre a recepção do Doutrina do Despertar nos meios budistas e geralmente as únicas críticas que existem, e são sempre de budistas ocidentais, são biográficas em relação ao Évola. O Évola era fascista e por isso esse livro dele é ruim. Né? Do ponto de vista doutrinário, não é possível fazer qualquer tipo de crítica a essa obra do Évola. Né? Eu comento até isso porque, por exemplo, outros livros do Évola que são tão bons quanto, muitos deles, não, isso aí é maluquice, etc. Né? Mas esse especificamente, o A Doutrina do Despertar, é extremamente bem aceito, né? Nos meios budistas até. Muito bom, camarada.